No século XVI, nós temos grandes pensadores que contribuíram de modo inquestionável com o desenvolvimento social da época. Mas há dois que, sem dúvida nenhuma, alteraram de maneira definitiva os rumos da sociedade de sua época. Eles são Nicolau Copérnico e Martinho Lutero. Ambos têm algo em comum. Ambos são religiosos, ambos são sacerdotes. Nicolau Copérnico é um cônego italiano, enquanto que o Martinho Lutero é um padre agostiniano alemão. Por que esses dois pensadores, esses dois religiosos, foram tão importantes e por que ainda hoje nós retomamos discussões em torno do pensamento de cada um deles? Ora, Copérnico, todos sabem, fez uma verdadeira revolução no campo do conhecimento com a teoria heliocêntrica. Isso é muito importante porque é graças a ele que nós teremos uma nova forma de compreender a estrutura do universo. Vamos tratar disso mais tarde, porque aqui nós queremos, neste vídeo, entender melhor qual é a grande contribuição decorrente do pensamento de Martinho Lutero. Qual é a grande contribuição decorrente da Reforma Protestante do ano de 1517? Bom, é fundamental para iniciarmos entender que Martinho Lutero é um padre católico ligado à congregação ou à ordem agostiniana. Portanto, ele é um padre que deriva daquela tradição de pensamento inaugurada por Santo Agostinho. Só que é um padre que está vendo que a igreja da sua época está enfrentando uma série de crises internas, crises que se desenvolvem sobretudo no campo da moralidade, da conduta do clero. E o Lutero começa a se incomodar com essa postura assumida por muitos religiosos de sua época. E esse incômodo, esse desconforto que ele começa a sentir, vai ter o seu ponto alto no ano de 1517, quando ele então decide escrever uma série de teses, 95 teses, e colocar em exposição essas teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Notem que a atitude do Lutero era uma atitude de protesto, mas o que ele queria mesmo era propor algumas mudanças que ele considerava fundamentais para que a igreja pudesse superar aquele momento de declínio moral que ela estava atravessando. Eu acho que é importante dizer que foi nesse momento que a Igreja Católica estava construindo a Basílica de São Pedro, a cúpula da Basílica de São Pedro, e nós sabemos que muitos religiosos estavam comercializando a fé, vendendo indulgências, e essas práticas são condenadas por Lutero. E é por isso que ele escreve 95 teses, propondo então 95 alterações no catolicismo. A reforma que Lutero queria de início era uma reforma no catolicismo. Vocês sabem que no século XVI nós já tínhamos a prensa sendo aí reproduzida, e por meio da prensa foi possível reproduzir as teses de Lutero e elas começaram a se espalhar. Veja que interessante, veja o poder que as ideias têm. Veja como as ideias podem mudar o mundo. As ideias de Lutero começam a mudar o mundo, começam a mudar sua época e ganham uma proporção tão grande que logo chega em Roma e Lutero é então convocado para se explicar diante dos cardeais da Cúria Romana. E aí começa um embate entre Lutero e a hierarquia da Igreja Católica. O resultado desse embate, que vai durar aí alguns anos, vai ser um processo de excomunhão. A Igreja tentou por várias vias, isso é verdade, reverter a situação, solicitou que Lutero retirasse várias dessas teses que ele havia apresentado e Lutero recusou. Então, no ano de 1521, veja, alguns anos depois do início desse conflito, em 1521, o Papa Leão X decide publicar uma bula de excomunhão. A excomunhão nada mais é do que a maior pena prevista no Código de Direito Canônico da Igreja Católica.
Lutero, a partir daquele momento, ele não é mais parte das estruturas da Igreja Católica. E aí, aquela reforma que deveria ser uma reforma no catolicismo, aí sim se transforma em uma reforma de protesto, uma reforma protestante. O que a Igreja não sabia é que por detrás dos interesses ou das propostas do Lutero, havia uma série de interesses de príncipes, de nobres da Europa, de modo muito especial da Alemanha. Então haviam nobres, príncipes da Alemanha que estavam apoiando, incentivando, protegendo Lutero, porque eles viram nesse movimento luterano uma possibilidade de se libertar do poder papal. Mas a grande pergunta é: o que havia de tão perigoso, de tão problemático nessas 95 teses que fizeram com que a Igreja excomungasse Lutero e, em resposta a isso, desse início, então, à Reforma Luterana, que vai dividir para sempre a Europa em dois grandes blocos. O bloco que vai continuar fiel à Igreja Romana, à Igreja Católica, e o outro bloco que começa a seguir os ensinamentos de Lutero. Ora, há 3 teses que são de fato problemáticas nesse universo de 95. 3 teses que nós chamamos aqui de a teologia de Lutero. Essas 3 teses foram talvez as grandes responsáveis pelo destino da Europa após a Reforma Luterana. A primeira delas é que Lutero defende a livre interpretação das Escrituras. Lutero entende que qualquer cristão, qualquer homem devidamente iluminado pela sabedoria divina tem condições de si mesmo de interpretar a palavra de Deus sem que seja necessário um mediador, sem que seja necessário um sacerdote sendo a ponte. Veja que o Papa é a ponte, o sumo pontífice, a máxima ponte que liga o humano ao divino. E Lutero entende que isso não é necessário, porque qualquer homem, qualquer cristão iluminado pela sabedoria divina tem condições de entrar em contato com a vontade de Deus por meio das Escrituras. Em razão disso, Lutero traduz a Bíblia, que era inacessível ao grande público, traduz então o texto sagrado para a língua alemã, e as pessoas passam a ler a palavra de Deus, aos textos sagrados, e a criar em suas próprias casas uma espécie de igreja doméstica. Veja que esse é um ponto polêmico, porque se qualquer um é por si mesmo um sacerdote e pode exercer esse sacerdócio universal, então não seria necessário haver aí uma instituição fazendo a mediação entre o humano e o divino. Segundo problema que nós temos, uma segunda tese problemática, é que Lutero defende de forma vigorosa que a verdade ela é exclusiva da palavra de Deus, ou seja, a verdade ela se revela pela palavra de Deus e somente pela palavra de Deus. Todo o ensinamento, toda a vontade divina está contida no texto sagrado e não fora dele. Notem que o catolicismo tinha 2 grandes fontes da verdade. Uma fonte da verdade é a tradição escrita, é a palavra de Deus que está no texto sagrado. Mas uma outra tradição é a tradição oral, aquela que ao longo de séculos foi sendo transmitida oralmente ao magistério da igreja, verdades de fé que não estão contidas no texto sagrado, mas que são acolhidas como verdadeiras porque fazem parte da tradição milenar da igreja cristã. E o Lutero nega a tradição oral, nega a autoridade dos papas, nega os concílios e adota como única fonte da verdade a palavra de Deus. Isso também é problemático, porque seria pôr em questão a autoridade da igreja em matéria de fé. E por fim, um terceiro e último ponto que de fato é problemático é que Lutero entende que a salvação do homem se dá mediante a fé. É a fé que salva e não as obras.
Portanto, não importam as obras praticadas pelo fiel, o que importa é a fé, porque é a fé que justifica o homem e garante a ele a salvação. O catolicismo, a essa altura, já entendia que a salvação humana se dava mediante a fé, sim, mas também mediante as obras, porque a fé sem obras é morta. Notem então, nós temos aí 3 teses que são problemáticas e que causam o cisma, a divisão entre a Igreja Católica e essa nova experiência que vai nascer, que em breve será chamada de Igreja Luterana. Por que que os príncipes da Alemanha, no primeiro momento, depois vários da Europa, estão apoiando Lutero? Porque eles têm interesses políticos e econômicos. Alguns dos interesses políticos e econômicos dos reis, que nós podemos basicamente identificar aqui e dividir em 5 interesses, são, primeiro, os nobres, os reis, os príncipes da Europa queriam se livrar da tributação papal. A igreja cristã cobrava um tributo dos monarcas, era um tributo anual, e esses monarcas queriam não mais ter que pagar esse tributo para a igreja de Roma. Agora, se o rei não é mais católico, ele está isento, ele não precisa mais contribuir com o tributo papal. Então, do ponto de vista econômico, era muito mais vantajoso ser luterano do que ser católico. Segundo motivo, os nobres, os monarcas da Europa tinham interesse em tomar, em reaver as terras da igreja. A igreja cristã era uma grande proprietária de terras, estima-se que talvez a Igreja Católica fosse dona de quase 2/3 das terras da Europa. Vou repetir, quase 2/3 das terras da Europa pertenciam à Igreja Cristã, e isso faz então com que os nobres, com que os monarcas queiram tomar essas terras da Igreja para si. Bom, agora se o rei não é mais católico, ele pode juntar um exército, lutar contra o exército papal e reaver essas terras que talvez lá no passado haviam já pertencido àquela monarquia. Veja que do século XVI em diante, a Igreja Católica vai perdendo propriedades, perdendo terras, até que chega no início do século XX, o que resta para a Igreja Católica é o que hoje nós conhecemos como Estado do Vaticano, considerado aí o menor país do mundo. Terceiro motivo que faz com que as monarquias, sobretudo da Alemanha, apoiem a reforma, consiste no direito divino dos reis. Os reis querem garantir, assegurar o chamado direito divino de governar. Porém, o direito divino dos reis, ele estava condicionado a uma legitimação que somente a igreja poderia dar. Então, todo monarca, quando falecia, automaticamente deixava de herança o trono para o seu filho primogênito. Aquele primogênito herdava o direito que era concedido por Deus de assumir o trono. Todavia, o monarca, o neomonarca, que seria coroado, ele deveria ser coroado por um membro da igreja, que conferia legitimidade ao seu governo. Acontece que em alguns momentos, por questões políticas ou diplomáticas, a igreja se recusava a coroar um novo monarca, gerando então uma série de embaraços, uma série de problemas políticos, diplomáticos e até mesmo econômicos para aquele reino. Agora, se o rei não é mais católico, ele não precisa mais da legitimação que era dada pela igreja. O rei mesmo pode se autocoroar ou um pastor luterano pode fazer a coroação. Um quarto ponto que ajuda a gente a entender por que os monarcas estão apoiando a reforma diz respeito à defesa que Lutero faz da existência de servos e de senhores como sendo vontade divina. Lutero entendia que Deus instituiu na terra servos e senhores, e que os servos devem servir com alegria e obediência aos seus senhores.
essa ideia bastante conservadora, que é uma interpretação literal do texto sagrado, faz com que a nobreza se sinta aí confortável com a proposta do Lutero e passem a apoiar, porque via na proposta luterana uma forma de garantir os seus privilégios. Então isso dá a Lutero um grande apoio por parte não só da monarquia, mas também por parte da nobreza. E um último ponto que explica de maneira contundente por que os nobres, os príncipes da Europa estão apoiando Lutero, é a questão da usura, talvez uma das questões mais importantes e que mais vão impactar no mundo a partir do século XVI. A ética católica condena a prática da usura. O que é a usura? A usura é o empréstimo de dinheiro e a cobrança de juros sobre esse empréstimo. A ética católica não permitia que se cobrasse juros, que praticasse a usura, porque entendia que essa era uma forma de alguém se aproveitar da vulnerabilidade do outro. Você poderia emprestar dinheiro, mas não cobrar juros sobre esse empréstimo. Essa visão da Igreja Católica prejudicava o desenvolvimento econômico da época. Lutero, ao contrário, entendia que a prática da usura não era condenada por Deus. Nada mais justo do que você auxiliar o seu próximo e, quando o próximo tiver condições, lhe pagar e dar uma retribuição pelo empréstimo que você fez. Então a ética protestante ela é muito mais acessível, aberta ao modelo que se estruturará, que é o modelo capitalista. A ética luterana ela entende que o capital, que é resultado do trabalho humano, é bênção divina e não algo que corrompe o homem. Veja que esse ponto é muito importante, porque foi a partir daí, vendo o capital não mais como algo que corrompe o homem, mas algo que é resultado de uma graça que Deus concede ao homem, porque o homem trabalhou e Deus honra o suor do rosto humano com um bom salário. Foi a partir dessa mudança, na forma de ver o valor do trabalho, que a Europa se desenvolve do ponto de vista econômico e vai se tornando cada vez mais aberta a esse novo sistema que nós chamaremos de capitalismo. Para terminar, veja que a reforma luterana mudou para sempre o mapa geopolítico da Europa, dividindo a Europa em dois grandes blocos e fazendo com que, a partir daí, uma série de conflitos comecem a surgir. Por que isso é importante? Porque nós vemos que Lutero inaugurou na Europa novos valores. Valores que vão para sempre marcar a vida do homem moderno e contemporâneo. Não há dúvida de que há uma relação direta entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, como vai nos dizer Max Weber.